Oi, gente, tô só esperando dar 8h07 pra gente começar. E aí a gente já começa. Só mais um minutinho para começar dentro do horário. Tem gente nova aqui. Obrigado, Karen, por ter vindo. Paty, obrigado. Mais um minutinho a gente começa. Bom, 8h07. Começar, gente. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel, não é Daniel. É, é isso mesmo, tá, gente? É Daniel, não é Daniel. Eu gosto de brincar porque eu falo para as pessoas que minha mãe achou que eu ia ser rico ou famoso. Então eu tô mantendo. Na verdade, não é esse o motivo, é só uma brincadeira, só para quebrar o gelo. E hoje é a live número 11 e eu vou falar sobre despertar da vulnerabilidade estratégica. O que a gente vai falar sobre essa live aqui? Por que é importante, muitas vezes, a gente saber calibrar a vulnerabilidade? Porque se você tiver com uma vulnerabilidade muito calibrada na parte proteção, você não dá oportunidade para outras pessoas aparecerem na sua vida. Significa que você vai ficar ali vivendo num modo sobrevivência, no modo segurança, aonde simplesmente, ninguém consegue entrar. E se você tem uma parede na sua frente, bloqueando qualquer oportunidade, pessoas legais, homens legais não vão se aproximar de você, vão inclusive ficar com medo de você. Então, eu queria hoje a gente vai esmiuçar um pouco isso aqui, a gente tem 1 hora só para poder tratar do assunto, então eu vou tentar fazer isso de forma mais compacta e mais interessante possível. Então vamos lá, eu sempre divido em blocos, tá? Alguns blocos eu não consigo fazer aqui, como as dinâmicas. As dinâmicas são mais difíceis porque as dinâmicas sozinhas já me consumiriam pelo menos 30, 40 minutos. Então vamos começar, vamos lá, gente. Vocês vão ver que eu vou ler algumas coisas aqui que está dentro do roteiro, mas eu vou comentar porque todo o conteúdo que eu preparo para vocês, eu levo de 4 a 5 horas para preparar conteúdo, dá bastante trabalho, então espero que vocês curtam. Antes de tudo, se você se fecha ou se abre demais, não é fraqueza, é seu sistema que nunca aprendeu a dosar confiança. Vamos corrigir isso juntos com segurança. Então, dependendo da história de vida que você teve, dependendo de que vivência que você teve ao longo da sua vida adulta e principalmente no que você aprendeu durante a sua primeira infância, da gestação aos 7 anos, quem já assistiu minhas lives sabe que eu insisto muito nisso. Isso marca você para sempre, para que tipo de adulto você vai ser, ao longo da sua vida, tá. Muitas coisas acontecem, na sua vida de forma automática e você nem percebe, porque foram padrões que você criou na sua fase inicial da sua vida, que na gestação, e não começa só quando você nasce, já começa na gestação. Então entende que muitos dos padrões que você tem hoje, que você repete e nem percebe, inclusive algumas patologias, que algumas pessoas desenvolvem, alguns transtornos de personalidade, são desenvolvidos na primeira infância por traumas, por situações onde a criança aprende a se proteger. Então, de forma análoga, a gente está falando da mesma coisa aqui em relação a você calibrar exatamente a tua vulnerabilidade. O que a gente está falando quando diz para você sobre vulnerabilidade? A gente está falando de se proteger. Mas se proteger demais impede de pessoas se aproximarem. Se proteger de menos te deixa exposto e sujeito a sofrer. Então a gente vai falar sobre hoje como que a gente consegue calibrar isso de uma forma mais saudável. Paradoxo cortante. Você apresenta 300 projetos, desculpa, você apresenta projetos para 300 pessoas sem piscar, negocia com CEOs internacionais. Mas quando ele pergunta como você está se sentindo, sua mente vira estática. Vocês estão entendendo que eu estou falando de relações entre mulheres, tá? A gente fala aqui diretamente para mulheres, tá? Minha pegada aqui é focada para mulheres, mas de forma geral funciona para os dois sexos, tanto mulheres quanto homens. Então, quando você está trabalhando um trabalho, você é super eficiente, você é super confiante, mas como um cara te pergunta como você está, você fica sem saber o que responder. Às vezes você fica com medo de estar ou se expondo demais ou se protegendo demais. Porque a mulher que comunica milhões de números não consegue comunicar seus próprios sentimentos? A gente vai voltar lá para a primeira infância.
para começar a entender o que aconteceu com você na sua primeira infância. Muitas coisas estão na tua parte, que eu sempre falo, na parte de cima, os 5% que são na área consciente, mas boa parte do que você faz hoje estão na parte de baixo, dos 95% da parte não consciente, que responde de forma automatizada para você, te faz ter padrões de comportamento automatizados. A gente falou sempre aqui de trilhas neurais, daqui a pouco a gente vai esbarrar nesse assunto de novo. Resultado, ou você se fecha completamente, fortaleza impregnável, ou se abre de uma vez, represa rompida. Ambos são estratégias de sobrevivência desreguladas. Como eu falei para vocês, muito cuidado com os extremos, tá? Ah, atitudes, padrões saudáveis, normalmente você tenta trazer ele mais próximo possível do meio. Você vai ficar alternando de um lado para outro, mas quando você fica tempo demais nos extremos, para qualquer tipo de comportamento, qualquer tipo de hábito que você crie, é sempre nocivo para você. Sempre. Vulnerabilidade sem limites é exposição. Vulnerabilidade com estratégia é poder. Vou falar de novo. Vulnerabilidade com estratégia é poder. Você aprende a dar oportunidade de coisas boas entrar na sua vida e você também consegue controlar a narrativa, consegue controlar melhor modular melhor as tuas emoções e não se expõe. Sintonização emocional. A capacidade do outro de captar sinal emocional e responder de forma adequada e acolhedora. É o alicerce da confiança. Sem ela, a abertura vira grito no vácuo. Se você fecha demais seu coração, se você se bloqueia demais, você começa a criar um vazio dentro de você. Muitas das patologias que tem hoje, comportamentais, emocionais, falam sobre vazio interior. E as pessoas começam a preencher esse vazio interior de diversas formas. Alguns comendo, outros com sexo desenfreado, outros com vícios em jogos. É um vazio que cria dentro da pessoa. Isso vem da infância, tá? Então você vai entender que muitas das coisas que você está fazendo hoje, você nem entende por que faz. Pesquisas em neurobiologia da Universidade de Michigan mostram que o cérebro interpreta vulnerabilidade como risco de rejeição. Em mulheres com histórico de, presta atenção, em mulheres com histórico de traição, abandono, a área de dosagem emocional fica hiperativa, ela fica muito, muito em estado de alerta. Então, teu sistema de alerta, teu sistema mais primitivo no seu cérebro, ele fica numa situação onde ele fica 100% achando que tudo é ameaça para ele. Eu vou te mostrar uma escada em 3 níveis de confiança, onde você consegue ter uma diretriz mínima para conseguir se colocar de forma mais aberta, sem estar se expondo tanto, tá? Eu vou chamar isso de 3 níveis de confiança. Vamos lá. Pense em uma vez em que você se abriu e se arrependeu. Ou seja, você deu abertura para alguém se aproximar, essa pessoa traiu sua confiança, machucou você, magoou você. E o primeiro degrau não tem nada a ver com contar seus traumas. Desculpa. Tá. Onde no seu corpo essa memória se manifesta agora? Ou seja, você sentiu que foi traído. Normalmente, quando você traz a memória para a lembrança, aonde ela dói mais em você? Normalmente tem gente que sente mais no peito, tem gente que sente na perna, tem gente que sente nos braços, tem gente que sente na nuca. O mais comum é você sentir um aperto no peito. Então, esse é um disparo do teu sistema de proteção falando, cuidado, alerta. Então, isso vira um padrão de sobrevivência. Quando você já foi traído, quando você já foi descartado por alguém, isso vira um padrão muito perigoso para você entrar numa relação com outro homem, um padrão desse muito descalibrado. O que, que vai normalmente acontecer com vocês? Se você estiver muito descalibrado no teu padrão de confiança, você vai viver um inferno na sua vida, onde você não vai conseguir confiar na pessoa, tá? E existem pessoas que te dão motivo para isso, tá? Todo mundo tem história com pessoas que magoaram a gente e deram motivo de sobra para a gente desconfiar. É, mas, cuidado, muito disso às vezes são coisas que a gente percebe e que não são reais, e muitas vezes são coisas que são realmente reais. A grande questão é, como você quer viver? Você quer viver no estado de alerta o tempo inteiro?
É um inferno viver assim. Eu posso te dizer, porque eu já vivi assim, tive experiências na minha vida onde foi muito ruim para mim, porque eu vivi em estado de alerta. E algumas vezes foi inclusive injusto e outras eu estava certo. Eu queria que você prestasse atenção quando você trouxesse essa memória, aonde que ela dói, aonde que ela toca seu corpo, tá? Então vamos ressignificar isso de uma forma onde você sente, por exemplo, uma dor no seu peito. Vou trazer uma ferramenta de PNL bem facinho para vocês, bem tranquila de fazer, tá? Imagina que essa emoção da traição, por exemplo, a dor da traição, dor da rejeição, o que seja, você tira de dentro do seu peito, se ela vem no seu peito, imagina que ela é uma esfera de luz, tá? Você faz isso com os olhos fechados, imagina uma esfera de luz, tá? Você bota ela bem na sua frente, tá? Você pinta ela de uma cor mais clara, mais iluminada, azul, e você imagina que aquela esfera agora é uma esfera limpa, sem aquele sentimento. Aquele sentimento que estava dentro daquela esfera, ele desapareceu. E essa esfera agora, você vai botar de volta no seu peito. É muito importante você nunca deixá-la fora, tá? Porque senão fica o vazio no peito. Essa esfera agora é uma esfera azul, com sentimento bom, com sentimento ressignificado. Então você traz essa esfera para dentro do peito. Respira, acolhe o novo sentimento, ressignifica e traz agora esse exercício quantas vezes você precisar até você conseguir tirar esse sentimento de dentro de você, tá? Que te deixa tão desconfortável, tão infeliz, tá? Então é isso. Eu tô te dando uma ferramenta bem simples de PNL, bem tranquila de executar. Toda vez que você tiver essa memória e esse sentimento, imagina a esfera com essa dor, com esse sentimento, traz ela para fora do peito, tira, ressignifica isso como? Imagina que você vai pintar essa bola aqui com uma cor azul, uma cor tranquila, uma cor de paz. Ela fica bem tranquila, bem clarinha. Se ela sair escura, ela agora vai sair clarinha, branquinha, 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 de luz iluminada. Aí você traz ela de volta para o peito, acolhe, incorpora isso como um novo sentimento. Mas você precisa sentir a paz nova que você colocou dentro do seu peito. Tá? É importante que você sinta essa nova energia dentro do seu peito. Porque teu cérebro vai começar a entender por repetição que isso é um novo sentimento para aquela memória. Então, o que você está fazendo? Você tinha uma trilha neural onde uma memória te levava para a dor, e agora você está com uma memória que te leva para uma sensação de paz. Ou seja, a memória não pode ser apagada. Essa trilha neural também não pode, de dor, não pode ser apagada, mas ela pode ser enfraquecida. Como? Repetindo uma nova trilha neural, onde você tem a nova sensação de paz, de estar se sentindo bem, onde aquilo não te incomoda mais. Quanto mais forte essa aqui for, mais fraca essa aqui fica. A memória existe, a dor ela existe ainda em você, só que ela é totalmente ressignificada com uma nova trilha neural, onde você se sente muito bem, tá? Essa é uma técnica de PNL bem simples que a gente usa bastante e acredite, funciona, tá? Tenho testado isso bastante em mim, funciona bastante, gente. Vamos lá, passar para o próximo bloco. No terceiro encontro, ela conta emocionada sobre o abandono do pai e como isso a afeta nos relacionamentos. Intenção positiva de sobrevivência. A parte ansiosa dela, que quer criar intimidade rápida e testar se o homem vai aceitá-la apesar da ferida, tentando evitar investir em quem depois a rejeitará. Cuidado com quem você se abre logo no início, tá? É importante você compartilhar os teus sentimentos com o teu parceiro num encontro, num terceiro encontro, mas você precisa primeiro entender e estudar ele bem. Saber que, primeiro, a gente já falou sobre red flags aqui, alguns deles, a gente vai passar mais à frente algumas lives, vai falar sobre red flags, onde você já colocar um sinal de uma bandeira vermelha e falar: tem um ponto de alerta aqui que eu preciso observar, tá? Não é descartar o cara logo de início, tá? É diferente, mas você já tem que prestar atenção nisso. A gente não pode agir, a gente não pode ser bobo, tá? Muito cuidado com pessoas que são profissionais, em pessoas que têm fragilidades, têm dificuldades, têm vazios dentro de si. Todas as pessoas têm, eu tenho, inclusive, uma coisa que eu preciso corrigir em mim é achar que eu preciso ter uma pessoa do meu lado para ser feliz.
Então, quando você pega pessoas que se valem disso para poder tirar proveito de você, existem inclusive pessoas que são especializadas nisso, existem predadores que são predadores mesmo emocionais, tá, gente? Que utilizam disso para te aprisionar e te prender e tirar proveito disso. Muito cuidado com quem você fala sobre isso, tá? Isso é importante para conversar no momento de mais maturidade do relacionamento. Consequência, tá? Quando você fala isso para um homem num terceiro encontro. O homem se assusta com intensidade, sente peso ou, se manipulador, vê vulnerabilidade para explorar. O que eu acabei de falar para vocês aqui. Ela se sente exposta e depois envergonhada. Como eu falei para vocês, se você falar isso logo no início, mostra a tua vulnerabilidade logo no início, isso é muito difícil de controlar, acredita em mim, já passei por isso. É uma pessoa que é mais esperta, quer tirar proveito de você ou que é um predador patológico, você tá na mão dessa pessoa e você vai sofrer na mão dessa pessoa. Ou a pessoa que não é uma pessoa mal intencionada, ela pode ler isso como um sinal de alerta: "Opa, essa pessoa está muito fraturada, está muito ferida", e ela vai se afastar e não vai encontrar mais com você. A pessoa provavelmente vai parar de falar com você, vai deixar esfriar e não vai encontrar mais com você. Então muito cuidado como você abre esse tipo de ferida sua. Antídoto mais validação. Eu gosto de falar sempre no antídoto para tipos de problema que a gente tem, tá? Isso não é uma regra geral, é só uma demonstração que existem opções, existem maneiras de você se proteger. A regra da dosagem. Esse conteúdo é para o nível 3. Vamos primeiro ver se ele é seguro nos níveis 1 e 2. Validação. Seu desejo por conexão é lindo e humano. Agora temos uma estratégia mais eficaz. Vamos tomar cuidado agora daqui para frente, a gente vai passar pros 3 níveis, tá, de teste de confiança, até para você conseguir saber a que momento você pode se entregar, pode se abrir, e que momento você tem que realmente se fechar. Em algumas circunstâncias, você precisa se fechar, precisa se preservar. Eu gosto sempre de trazer uma frase martelo, eu tenho meu martelo aqui, eu chamo ele de vidinha, tá. Vidinha nada mais é que uma metáfora da vida, e a vida ela pune, tá, ela pune vulnerabilidades, tá, tanto para pessoas bem intencionadas quanto para pessoas mal intencionadas. A vida pune, tá, e a gente não adianta depois ficar chorando, porque ela vai punir, ela não vai te dar nenhum refresco, porque é assim que a vida funciona. A metodologia dessa vida aqui é te fazer aprender. E às vezes aprender significa sofrer. Então a vida vem e bate em você. Desculpa, eu não gosto de usar isso aqui, mas é mais para ilustrar isso, para vocês prenderem, prender a atenção de vocês. Vulnerabilidade sem limites é exposição. Vulnerabilidade com estratégia é poder, ter controle. É controle da situação, mas não é um controle onde você quer controlar o outro, é onde você quer controlar a situação onde você não fica exposta e onde você consegue ter uma vida saudável, um relacionamento saudável e desenha limites. Limites. Importante, limites. Mostrar para pessoas quais são os seus limites. Claro que limites precisam ser ajustados ao longo do relacionamento, senão se torna impossível. Mas inicialmente, teus limites precisam estar muito bem descritos, tanto para homens quanto para mulheres. Desculpa, que travou aqui. Aqui está a verdade, a pessoa certa não vai embora pelo que revela no time certo. A pessoa errada se revela pelo que você faz, o que faz com você, compartilhando no time errado. O problema nunca foi sua verdade, foi o solo onde você plantou ela. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei para você? Timing é você saber calibrar qual o momento de você abrir e qual o momento de você fechar, tá? Então vamos lá. Vamos passar para o bloco 2, é onde a parte mais interessante aqui para vocês, os padrões que eu vou passar para vocês, são 2 padrões, que são exatamente o que eu falei para vocês aqui, agora vamos esmiuçar um pouquinho. Bloco 2, as consequências. Padrões extremos. Padrão 1, fortaleza impregnável. Intimidade, zero. Relacionamentos superficiais, é o que a gente tem mais visto por aí. Pessoas que não querem se aprofundar com medo de se machucar. Já tive uma situação assim, onde eu vi uma pessoa me falando que estava com a menina, que ele estava muito, muito, muito afim da menina. Essa pessoa era uma pessoa que ele realmente se apegou muito, identificou muito.
E logo no início a pessoa falou para ele assim: "Eu quero terminar com você", e a pessoa perguntou: "Mas por que fiz algo errado?" E o que ela disse foi: "Eu tenho medo de me apaixonar e eu tô me apaixonando por você". Você entende que a pessoa acabou de jogar talvez uma oportunidade excelente de fora, conheceu uma pessoa legal, tem um relacionamento bacana, estava tão legal e nada de errado aconteceu. E por medo a pessoa fechou a porta. Fechou, ela se fechou. E aí não tem o que fazer. Você tem que simplesmente respeitar a decisão da pessoa e seguir sua vida. O custo de ter esse tipo de padrão, solidão profunda, mesmo acompanhada. Padrão 2, represa rompida. Existem uns termos aqui que são trauma dumping, mas eu não gosto de trazer aqui porque são termos em inglês, são termos técnicos. Eu prefiro trazer uma tradução mais simples para vocês, tá? O que seria isso? O ato de despejar conteúdo emocional intenso, sem consentimento ou vínculo estabelecido. É descarga e não conexão. Ou seja, você está tão desesperada por ter uma conexão com alguém, é, tão carente, que você se deixa exposta a propósito, tá? É uma exposição inconsciente, é um de propósito inconsciente, onde você vai aceitar qualquer coisa só para poder preencher um vazio que tem dentro de você. Muito cuidado com isso. Eu já cometi esse erro algumas vezes na vida e todas elas terminaram mal, tá? Muito mal. E aí eu não vou, e a culpa não é do outro, tá? A culpa é nossa, tá? Não, a gente, é obviamente que o outro que se aproveita tem culpa, mas o maior responsável por você passar por certos tipos de sofrimento é você mesmo, tá? Você mesma é responsável pelas coisas que acontecem na sua vida porque você permite. Exaustão emocional do outro. O custo: atrair predadores emocionais ou parceiros sobrecarregados. O que eu falei para você? Talvez você entre num relacionamento onde você pega um predador emocional e aí você tá, não vou falar a palavra que você já entendeu o que é, você tá, ou você vai pegar uma pessoa que realmente é uma pessoa boa e ele vai se sentir sobrecarregado, porque você vai querer cada vez mais, mais e mais e mais e mais. E você se abre achando que a pessoa tem que preencher todo aquele seu vazio. E aquela pessoa às vezes não tem como preencher aquele vazio ou não está disposta a preencher o vazio. Você sobrecarrega aquela pessoa, aquele parceiro legal, ele começa a se sentir cansado e exausto do que está passando. Roteiro produzido. Abertura igual responsabilidade dele resolver você. Acabei de falar. Você começa a transferir para o outro uma necessidade que você tem interna sua, mas que na verdade é sua. É sua, mulher. A responsabilidade é sua. Então, quando você começa a transferir, cobrar, ah, você não me ama, você não é carinhoso comigo, hoje você não me ligou, por que você não me deu bom dia, coisas do tipo. Você começa a sobrecarregar a outra pessoa, a pessoa começa a ficar muito incomodada. Aí você começa a invadir o espaço do outro. E aí está o grande perigo. Isso aí vai arruinar seu relacionamento promissor em poucos meses, pouquíssimos meses. Checklist rápido, tá? Perdeu as noites de sono esperando uma resposta? Deixou amigas esperando por ele chamar? Ou seja, deixou de sair com suas amigas esperando que ele fosse chamar você para sair? Gastou dinheiro se arrumando para ele e não para você? Ou seja, você se preparou para impressionar esse cara, mas não foi uma coisa que você fez genuinamente para você. Sentiu vergonha de contar para as amigas o que você aceita? O que suas amigas, eu gosto muito de falar, o que as suas amigas falam quando você conta uma história dessa? O que elas dizem para você? São coisas positivas ou negativas? Ponto de observação para você, tá? Os amigos da gente normalmente querem o melhor pra gente. Os verdadeiros amigos vão falar para você a verdade. Os verdadeiros amigos vão falar as coisas que você não vai gostar, tá? E muito cuidado quando alguém tenta te acolher demais e, ah, tadinha de você, puxa vida. Quando alguém vou fazer um breve parênteses aqui. A tendência da gente é acreditar em quem conta primeiro, tá? A história. O lobo mau só é lobo mau porque quem conta a história é a Chapeuzinho Vermelho. Então, muitas vezes você vai contar uma história triste, onde você é a vítima e o outro é o vilão. Gente, eu aprendi com a vida que não existem vilões e bandidos. Os dois são vilões, bandidos, e os dois são as vítimas e são os mocinhos, as mocinhas. Sempre os dois lados erram. Quando existe um vício emocional, ele só existe quando tem duas partes retroalimentando ele. Vício emocional só existe quando pelo menos duas pessoas estão envolvidas.
Quando o vício emocional só tem você, esse vício emocional não se alimenta. Ele não tem como se alimentar. Então, atenção, quando você está num relacionamento onde você sente que você está sendo sobrecarregada, mas você não consegue identificar aonde está o problema e se o problema está em você. Gente, autorresponsabilidade, autorresponsabilidade e autorresponsabilidade. Entende isso. Mas, cuidado, que é seu, seu. Que não é seu, devolve para o outro em paz e deixa isso para ele. Não deixe que transfiram para você responsabilidades que não são suas. Bloco 3. A escada da confiança de 3 níveis. Aqui o que eu falei bem no início. Nível 1. Preferências, rotina e valores. Primeiras 2 a 4 semanas. O que você pode e deve compartilhar? Gostos pessoais, música, comida, filmes, hobbies, para a pessoa começar a se situar, como ela conecta com você e se a conexão que ele tem para te oferecer tem a ver com aquilo que você precisa e vice-versa, porque é ida e vinda, tá? Ambos os lados. Rotinas diárias, hábitos, pode parecer meio clichê isso, mas é uma coisa que conecta as pessoas. Você falar sobre o seu dia, mas não vai ser o cara chato contar. Seu parceiro, sua parceira não são seus psicólogos, tá? Muito cuidado com isso. Valores fundamentais, isso é importante, visão de mundo. Eu vou botar aqui esses 2 últimos pontos como os pontos mais importantes para qualquer início de relacionamento, tá. Valores fundamentais, porque a pessoa precisa entender aquilo que é importante para você, aquilo que é fundamental e inegociável. E visões de mundo. Vocês, por exemplo, têm visões políticas, distintas, vocês provavelmente vão ter muitos problemas no futuro, tá, e principalmente nos dias de hoje, polarização. Exemplos práticos: estou viciado em documentários sobre crimes reais. Ela não gosta de ver isso, como ela vai conseguir assistir um filme com você ou documentário? Já é um ponto para você ver o que dá para fazer, o que dá para negociar, o que não dá. Para mim, domingo é sagrado para descansar. Acredito que relacionamentos têm que somar, não complicar. Família é importante, mas tem limites saudáveis. Exemplos práticos. Por que esse tipo de nível 1 funciona? Ele revela personalidade sem expor feridas. Lembra, cuidado com você estar expondo as tuas vulnerabilidades. Cria conexão através de compatibilidade, ou seja, logo no início você consegue entender se aquela pessoa gosta de rock e você de pagode, vocês estão com um problema, tá? Isso é contornável, tá? Se os dois conseguem ceder. Já estive em um relacionamento onde a pessoa gostava de pagode e eu gosto de rock, e a gente dividia o tempo. E assim que tem que ser, gente, precisa ser desse jeito. Um pouco um cede um pouco, outro cede também, e assim vocês vão se adaptando. Gera curiosidade saudável, ou seja, se a pessoa começa a te trazer um monte de informações que aquilo vai te trazendo algum tipo de curiosidade, é importante que você fique de olho, naquilo que conecta você com ela, tá, porque isso vai despertar mais interesse num próximo encontro. Nível 2. Vulnerabilidades leves, primeiros meses, tá? No primeiro nível a gente falou das primeiras 2 a 4 semanas, estamos falando do primeiro mês. Nos primeiros meses, ou seja, a partir do segundo mês. O que compartilhar? Medos menores, ansiedades cotidianas, sonhos pessoais, muito importante você compartilhar aquelas coisas que você ambiciona, que são coisas importantes para você de futuro. Desafios atuais, ou seja, você começa a compartilhar coisas que a pessoa pode te ajudar e começar a criar uma parceria. Experiências formativas, momentos que te ensinaram, coisas que você aprendeu ao longo da vida e você começa a compartilhar com essa pessoa. Exemplos práticos. Às vezes fico insegura, só um minutinho, tá, aqui. Às vezes fico insegura se estou no caminho profissional certo. Meu sonho é fazer um intercâmbio aos 45. Por que não? Estou aprendendo a dizer não. Sempre tive dificuldade com limites. Meu último relacionamento me ensinou a valorizar honestidade. Desculpa, gente. Às vezes vem coisas pessoais minhas na cabeça e eu tento ser neutro aqui. Pré-requisitos: 2 a 3 semanas de consistência. Comportamento coerente, respeita preferências dele, interesse genuíno e demonstrado. Você vê que ele tem um interesse, não finge que tem interesse naquilo que ele está falando que não te interessa. É importante você deixar isso claro no início.
A transparência é o grande sucesso das próximas fases do relacionamento, e você vai escalando em etapas, vai subindo a escada, e a transparência logo no início vai fazer toda a diferença, porque relacionamentos que começam com mentiras, meias verdades, histórias fantasiosas, pessoas que têm muito cuidado com esse ponto, tá? Pessoas que não falam muito do seu passado, muito cuidado com isso. Pessoas que falam muito pouco do seu passado. A gente não quer saber da vida da pessoa, julgar a vida da pessoa, mas saber o que a pessoa passou, viveu, é importante. Os parceiros que ela teve, não é investigar, não é julgar se você teve muito ou poucos parceiros, mas é na necessidade de você conseguir compreender quem aquela pessoa realmente é. Conseguir entender o que dói naquela pessoa para você não pisar nas feridas dessa pessoa. E quando você tem uma pessoa que não fala sobre nada do passado nela, red flag, cara, bandeira vermelha. Muita atenção. Tem algo errado. Tem algo errado. E se a pessoa começa a falar as coisas, mas umas histórias começam a ficar muito fragmentadas, começa a ficar desconexas, tem algo errado. Muito errado. Muito cuidado, gente. Muito cuidado, porque quem, quem esconde o próprio passado tem vergonha do que fez. Quem esconde coisas não esconde todo o passado, mesmo que sejam coisas que ela não se orgulha, mas ela aceitou e ressignificou e se transformou, é uma pessoa transformada, é uma pessoa ressignificada, é uma pessoa forte. Quem olha para os próprios erros do passado, corrige, não os comete mais, é sim uma pessoa mais fortalecida, é sim uma pessoa mais evoluída. Quem não consegue fazer isso ainda está preso ao passado e muito provavelmente continua repetindo os mesmos padrões lá de trás que está escondendo de você. Nível 3, vulnerabilidades mais profundas. 3 meses mais, tá? Ou seja, a partir do terceiro mês. Traumas processados, não ativos. Feridas de infância, com contexto de cura. Medos que realmente te assombram. Por exemplo, medo de abandono, medo de ser traído, por exemplo. Medo de não ser validado, medo de não se sentir prestigiado. Padrões que está transformando. Exemplos. Crescer com pais ausentes me ensinou independência, mas também a não pedir ajuda. Algumas pessoas não gostam de ser ajudadas, mesmo quando você quer. Você precisa entender que aquilo tem uma função de proteção nessa pessoa. Você precisa entender aonde está o problema, tentar ajudar essa pessoa. Eu sempre vou ser o cara que defendo aqui. Cara, terapia, terapia, terapia é muito bom. Eu faço há alguns anos, continuo fazendo. Não sou perfeito, eu sempre falo para as pessoas, eu tenho meus erros, eu tenho minhas dores, principalmente quando essas dores são gatilhadas de uma forma muito intensa, como já aconteceu, no passado. Você começa a se transformar numa pessoa que você não é mais, não é mais aquela pessoa. Eh, então é importante que a pessoa saiba que você tem este problema, você tem esta ferida, que essa pessoa tome mais cuidado com essa ferida. Mas se essa pessoa começa a machucar, apertar a ferida onde ela já sabe que não pode apertar, tem algo errado aí. Padrão de comportamento muito perigoso aí, tá? Então, olho aberto com relação a isso. Meu padrão era acertar migalhas, estou mudando isso. Tenho trabalhado na terapia questões de abandono, como eu te falei, isso é uma das coisas mais comuns em homens e mulheres, principalmente em mulheres, eu estou falando para mulheres aqui, é o medo do abandono, tá? Muito cuidado, porque quando isso vira uma patologia, vira um transtorno, isso se chama um transtorno de borderline. E aí isso traz uma série de consequências, transforma numa pessoa, às vezes até agressiva, e você nem sabe por quê. O abandono de pai, principalmente, ele não se dá só para quem teve um pai que foi embora e largou a mãe sozinha. O abandono de pai, ele acontece com o pai presente. Mas é um pai presente que trabalha muito, às vezes, sai de casa antes do filho acordar, chega em casa quando o filho já está dormindo, e a criança não sente que o pai está presente. E o pai, no final de semana, está tão cansado que não tem tempo nem para brincar com os filhos, ele só quer descansar. Também cria na criança um sentimento de abandono de pai. Um pai que não valida, um pai que não é carinhoso, tudo isso pode gerar em você um sentimento de abandono de pai. Isso não é difícil de detectar, em muitos casos é fácil de tratar, tá? Dependendo da profundidade, do contexto onde a família como você foi criada. Eh, mas é importante você compartilhar isso com seu companheiro a partir do terceiro mês, eu diria até um pouquinho mais à frente, tá? Mas se você identifica que tem esse problema, ok.
grande problema é quando você não sabe que tem esse problema. Aí você tem um problema duplo, que você vai estar com uma carência enorme, cobrando demais do seu parceiro e ele nem sabe o que fazer, porque tudo que ele faz não é o suficiente. Então, muito cuidado com questões de abandono, tá? Gente, terapia ajuda, terapia muda a vida. Eu vou sempre colocar para vocês aqui, conhecimento liberta. Pré-requisitos para o nível 3. 3 ou mais meses de consistência observada, ou seja, você observa, preste atenção, vê se tem conexão, vê que não tem conexão, começa a ver o que você está entregando para ele, quem está entregando para você. Reciprocidade comprovada. Básico, básico, básico. Reciprocidade é o básico, é o mínimo. Respeito demonstrado a seus limites, como falei para vocês. Uma pessoa sabe que você tem traumas, onde você foi traída, foi magoada, foi desqualificada, foi abandonada, e a pessoa pisa naquele lugar proibido para você, para qualquer pessoa pisar, sabendo que você tem esse problema, isso aqui é um ponto de alerta. Eu diria que isso aqui é o início do fim. Se a pessoa não parar, isso é o início do fim, tá? E antes que essa pessoa acabe destruindo você, porque quem faz isso, sabendo que está te machucando, tem um problema grave com empatia. Eu não preciso dizer para vocês que tipo de pessoas têm problemas com empatia, tá? Narcisistas e psicopatas. Eu não estou dizendo que todo mundo é narcisista e psicopata que faz isso. Estou dizendo que pessoas que insistem em fazer isso têm problemas de empatia. E quando isso se torna um padrão repetitivo, a pessoa pode sim ter traços de psicopatia e traços de narcisismo. Muito cuidado. Capacidade de reparo em conflitos. Brigou, pediu desculpas, genuinamente. Olho também nas pessoas que te pedem desculpas só para brigar para acabar, tá? Toma muito cuidado. Pessoas, às vezes, pedem desculpas só para a briga acabar. Elas não estão genuinamente arrependidas. Vai fazer de novo. Vai fazer de novo. De novo. De novo. Quando você tem capacidade de gerenciar um conflito para não magoar o outro por empatia, entenda que não magoar o outro não é você se anular toda vez que uma pessoa que também é super dodói, qualquer coisa incomoda, você vai lá e acolhe a pessoa, não é isso, tá? Muito cuidado que às vezes algumas pessoas se vitimizam de propósito para ter tua atenção. Cuidado com essa questão de olhar a reciprocidade e o respeito aos seus limites. Muito importante. Estou reforçando isso para vocês não perderem isso do mapa de vocês, do radar de vocês. Vou falar agora sobre os 4 pilares da reciprocidade segura. Página que eu tô agora. Tá. Vou ter que acelerar um pouquinho porque eu já estou estourando meu tempo. Pilar 1, coerência. Ações igual a palavras. Tá? Ele age como fala. Se a pessoa fala uma coisa e faz outra, é algo errado. É algo muito errado. Se a pessoa promete que vai mudar e não muda, e promete novamente e não muda, e promete novamente e não muda, tem algo errado. Como trata o garçom versus como trata você. Como fala da ex versus como fala de você. Comportamento com audiência versus quando vocês estão sozinhos. Promessas feitas igual promessas cumpridas. Coerência. Gente, coerência é fácil de identificar. O problema é que a gente normalmente, por causa das nossas feridas, das nossas fragilidades, a gente fica cego e passa a não enxergar isso. Mas é importante que vocês enxerguem isso para vocês não se colocarem furada e até para dar valor a uma pessoa que merece ter o teu tempo, merece ter a tua energia, merece ter o amor. Pilar 2, responsabilização. Assume erros genuinamente. Assume erros genuinamente. Você vai observar isso. Quando a pessoa fala que se arrependeu, reconhece o erro e continua repetindo, ela não está sendo uma pessoa que se arrependeu, não está sendo genuína, ela está fingindo para você. Reconhece quando machuca, mesmo sem querer. Pede desculpas sem justificar demais. Muda comportamento após feedback. Muda comportamento após feedback. Sem exageros, tá, gente? Sem exageros aqui, porque às vezes a pessoa quer que você mude coisas que você não pode mudar, que é a sua própria natureza. Então, muito cuidado com isso. Sempre vou falar para vocês, cuidado com os extremos. Não culpa você por suas reações. Autorresponsabilidade. De novo, autorresponsabilidade. Pilar 3, respeito a limites. Aceita não sem pressionar. Não insiste quando você recusa.
Não faz chantagem emocional. Respeita ritmo físico e emocional. Não questiona seus limites. Eu vou fazer uma ressalva aqui no não questiona seus limites. Acho sim que a pessoa deve respeitar seus limites, mas eu acho que sim que alguns momentos você vai ter que ter o bom senso de questionar se aquela pessoa não está exagerando nos limites, tá? Não está inviabilizando um relacionamento com os limites tão rígidos demais, rigorosos demais. Pilar 4, capacidade de reparo. Busca resolver após o conflito. Não foge de conversa difícil. Não pune com silêncio ou ghosting, que é você simplesmente estar ali, mas não tá com você, mas te ignora. Busca entendimento mútuo. Prioriza conexão sobre estar certo. Melhor ter paz que ter razão. Eu estou passando para vocês 4 pilares. São coisas muito básicas, muito fáceis de identificar. Gente, isso aqui muda vida. Isso aqui muda comportamento em relação entre homem e mulher. Quando as duas partes começam a entender esses 4 pilares, coerência, responsabilização, respeito a limites, capacidade de reparo, vocês passam a ter uma relação muito mais saudável, onde os problemas eles não se tornam, não vão do grau 1 ao grau 100. Vocês param no problema no grau 5, 6, não deixa aquilo evoluir e se transformar num monstro, que é o que costuma acontecer. Frase martelo, vidinha. A confiança não se declara, ela se constrói tijolo por tijolo, através de pequenas provas de segurança. E aos poucos vai aprendendo a confiar naquela pessoa pelo comportamento, pelo aquilo que ela fala e pelo aquilo que ela faz de forma congruente. As palavras e as atitudes vão na mesma direção. Vou dar um exemplo aqui, tá? Um cenário para vocês poderem entender. Tem 3 aqui, mas eu vou passar só por um, porque eu já estou com o tempo já estourando. Cenário comparativo, cenário A. Homem seguro explorador. No date 2, ou seja, no segundo encontro, ele pergunta: qual é a sua maior ferida? Cara, que tipo de pessoa pergunta isso para você? Mas tem gente que faz. Se ele não faz de forma direta, ele faz de forma indireta. Intenção positiva dele: testar limites, acessar vulnerabilidade precoce para ganhar poder ou criar falsa intimidade. Resposta estratégica. Essa pergunta, essa é uma pergunta profunda para um segundo encontro, você não acha? Eu já fiz isso no encontro uma vez. Ainda estou conhecendo você, posso dizer que valoriza honestidade e lealdade. Então, quando você fala para a pessoa, não tenho problema de falar sobre isso, contanto que não seja nessa fase do relacionamento. Muito importante, gente. Alguns predadores são muito hábeis em fazer esse tipo de pergunta sem perguntar. Alguns predadores fazem scanner de você, tá? Algumas pessoas mal intencionadas fazem scanner de você. Algumas pessoas que não necessariamente são pessoas com patologias, tá? Com transtornos. Pessoas são só mal intencionadas mesmo para tirar proveito. E entenda que essas pessoas, quero falar uma coisa importante para vocês, prestem bem atenção. Vale para homens e mulheres. Pessoas, mas sem transtornos, tá? De personalidade, transtornos de comportamento, que magoam outras pessoas, foram antes magoadas por alguém. E esse alguém que magoou essa pessoa também foi magoada antes por uma outra pessoa, terceira pessoa, e também foi magoada por uma quarta pessoa. Então isso é o que eu chamo de ciclo de moer pessoas boas, tá? É uma máquina de você destruir pessoas legais. Não seja parte dessa máquina de gente bacana. E te magoaram, te ferraram, cara, isso pertence ao outro. Se descontar isso numa pessoa que não tem nada a ver com isso, que não foi a pessoa que fez com você, não é justo e não é correto. Então, encerra um ciclo, sabe? Um ciclo que fica crescendo, se retroalimentando com pessoas magoando umas às outras. Sai de um relacionamento super magoado agora e a próxima pessoa que eu conheço, eu vou descascar nela. Se eu for uma pessoa que foi abandonada, foi traída, eu vou abandonar a próxima pessoa só para ver ela sofrer, para ver como é que ela se sente, para me aliviar. Eu vou trair a próxima pessoa que entra na minha vida só para garantir que caso ela me traia, também já traí primeiro.
Gente, isso é uma máquina de destruir pessoas. Por isso que o mundo está do jeito que está. Tá? Tô fugindo um pouquinho do tema aqui, mas é porque é muito importante, eu vou insistir em todas as lives. Não participe, não seja parte desse esquema monstruoso, tá? É, é muito ruim viver assim. É muito ruim fazer isso com as pessoas. Porque tudo que você faz aqui nessa vida, que você planta aqui, vai ter que ser colhido. Eu tenho experiências de vida, tá? De pessoas que fizeram coisas comigo e depois elas colheram coisas muito ruins que não fui eu que desejei para elas. Elas mesmas plantaram para elas. Então, voltando aqui pro tema, se ele insiste em ficar te escaneando, tentando descobrir quais são as suas vulnerabilidades, insiste muito em falar, perguntar sobre seus relacionamentos anteriores, por que terminou, como foi. E, gente, é evidente quando você pergunta para uma pessoa como foi o relacionamento anterior, você vai falar a sua versão onde você sai bem. E o outro é um monstro, é lógico, isso é evidente, cara. Então é uma pergunta que nem faz muito sentido. Faz sentido talvez mais na frente, você quer conhecer a pessoa, mas num primeiro momento isso não faz sentido. Então, se insiste nisso, red flag. Se ele recua, entende, ok, ele entendeu, você estava curioso, a pessoa estava curiosa, você disse que não quer falar sobre isso naquele momento, ok. Cenário B, um homem seguro. Seguro. Após 2 meses de consistência, lembra datas, respeita espaço. Ele compartilha. Estou um pouco ansiosa com essa viagem a trabalho. Ou seja, está compartilhando já coisas da vida dele para você. Ou você compartilha com ele. Cara, isso é natural, isso é super natural. Se a pessoa não dá muita importância para isso, gente, pode ir embora. Pode ir embora. Se a gente está falando aqui de relacionamentos sólidos, duradouros e maduros, cara, se não tem isso, pode ir embora, porque não vai melhorar. Desculpa. Desculpa, gente. Live é assim mesmo, tem que espirrar ao vivo, não tem como fingir. Intenção positiva dele, conectar-se e apoiar genuinamente. Resposta dele, poxa, conta mais. O que te deixa ansiosa? Quer alguma dica de viagem? Curiosidade genuína, mas oferta de suporte no nível que foi compartilhado. É ouro, tá? Ouro. Quando você tem um relacionamento onde você tenta buscar da pessoa que está com você um tipo de suporte, um tipo de conselho, e essa pessoa simplesmente fala para você: "Ah, eu confio em você, vai ficar tudo bem". É, ela tá te dizendo de forma indireta que ela tá pouco se ligando para o seu problema. Na verdade, ela não tá nem querendo ouvir seu problema, ela não quer saber do seu problema, tá? Então, olho nisso. Consequência, você se sente acolhida, você se sente, parte da vida dele e ele é parte da sua vida. Entendam, gente, que a gente está falando de relacionamentos, no início, você está construindo uma estrada para um relacionamento sólido. E não é isso que você deseja para você, nem entra. Cara, essa live nem é para você, tá? Eu estou falando para vocês aqui nem faz muito sentido. Então, se você quer realmente entrar num relacionamento e construir uma coisa sólida, madura, é sobre isso. É sobre o que eu estou falando aqui. Caso contrário, essa live não é para você. Eu não estou falando para pessoas que querem relacionamentos breves, curtos, é, cara, pessoas viciadas em dopamina rápida, sexo barato. Cara, aqui a minha live não é sobre isso. É sobre construção legítima, real, tá? E saudável. Conclusão, ele validou, mas se ofereceu para ajudar. Sinal verde para permanecer no nível 2 e continuar observando. Micro exemplo, tá? Vou passar rapidinho por aqui, que senão vou estourar meu tempo. Ana discutiu com o parceiro. Ele disse algo insensível. No dia seguinte, ele chega e diz: Pensei no que falei, fui grosseiro, sinto muito. O que você estava sentindo na hora? Isso aqui é reparo, tá? Se a pessoa se arrependendo, falou na hora da emoção e depois se arrependeu, tá? Você vai perceber muito nas expressões faciais da pessoa, tá? É muito fácil, às vezes, de ler a pessoa quando está falando a verdade. Pessoas, normalmente, quando estão mentindo, olham mais para baixo, é, desviam o olhar, não olham no seu olho, tá? Mas nem todo mundo tem esse tipo de. Alguns predadores são muito bons em fingir isso, tá? Então, muito cuidado. Exemplo 2. Lúcia queria testar se podia falar de um medo. Em vez de dizer tenho pavor de abandono, ela disse: fico um pouco apreensiva quando os planos mudam e muda em cima da hora. A resposta dele guiou o seu próximo passo.
Quando você vê uma pessoa que ela não tem segurança em mudar as coisas em cima da hora, tem algum sinal de insegurança, tá? É uma pessoa que precisa de programação e consistência, ela não consegue lidar com coisas que ela não consegue controlar. Você pode respeitar isso, você pode acolher isso, pode entender isso de uma maneira onde você deixa essa pessoa mais segura. Se tiver que mudar o plano, comunica antes. Se tiver que cancelar um evento, seja possível cancelar, porque a pessoa não está se sentindo segura, cancele. Cancele, porque relacionamento é sobre isso, é sobre abdicação também. Reciprocidade emocional. A dança do dar e receber vulnerabilidade em níveis equivalentes. Se você está sempre no nível 2 e ele só no nível 1, há desequilíbrio que impede a subida segura. Ou seja, está mais embaixo, segura quem está mais. Vai para o nível 3, você não consegue. Se você for, isso causa sofrimento e causa dor. E para aquela pessoa que não necessariamente está mal intencionada, no nível 1, presa, você está querendo para o nível 3, você vai começar a pressionar essa pessoa para ela vir para o nível 2. E aí a desconexão ela acontece. O que acontece em seguida, não precisa falar. O relacionamento acaba. Normalmente o respeito acaba primeiro, antes do relacionamento, tá? Voltando aqui. Frase martelo. Um homem seguro não tem pressa para sua história, ele tem paciência para sua confiança. Relacionamentos saudáveis são construídos ao longo do tempo. Queria fazer uma breve observação aqui, tá? Uma breve pausa. Se você está procurando um homem de valor, e vai valer também, os homens procuram mulheres de valor, se você está conversando com 1 milhão de pessoas, está saindo com 1 milhão de pessoas, não tem possibilidade de ter conexão possível. Se você está saindo com uma pessoa, ou duas, e está testando um pouco como funciona, em algum momento você vai ter que escolher uma das três, ou uma das muitas que você está. Você vai ter que eleger uma dessas pessoas, como uma pessoa que você acha que é uma pessoa que vale a pena, tá? E nada de errado com quem anda com várias pessoas, aqui não é sobre isso, tá? Você está nesse momento, não tem problema nenhum, desde que você deixe claro para a pessoa que não quer compromisso. Ponto. Não tem julgamento em relação a isso. Mas se você está buscando um relacionamento sólido e está saindo com mais de uma pessoa, em algum momento você vai ter que falar, cara, agora eu já tenho tempo demais com essa pessoa, eu acho que vale a pena ficar só com essa pessoa. Isso aqui é ouro, isso aqui é segredo de sucesso, porque se você continuar com seu painel, um monte de pessoas de energias diferentes, história diferente, trauma diferente, você sobrecarrega a tua mente, teu coração, um monte de problemas. Todo mundo tem problema, todo mundo tem qualidade. Mas quando a pessoa começa a destacar das outras, você olha, opa, esse aqui é um parceiro legal. Cara, descarta o resto. Educação, com sem frieza, sem ser mal educada, com elegância, que eu gosto de falar, mas preserva esse, dedica a esse. Tá? Obviamente que é o papel do homem falar, vamos namorar. Eu sou um cara da escola antiga, que eu ainda gosto de falar, vamos namorar. Tá? Nem sempre isso dá certo, às vezes dá errado. Mas eu sou old school, eu sou o cara da velha guarda. Eu acho que é assim que funciona ainda, não vai mudar isso tão cedo. Então, é, como eu disse para você, um homem seguro não tem pressa para sua história, tá? Então, se o cara começa a apressar muito as etapas, começa a queimar muitas etapas, muito provavelmente você vai queimar etapas lá na frente, em menos de 3 meses, o relacionamento vai embora. Eu andei acompanhando um pouco de observação, um pouco dos padrões de relacionamentos, principalmente para gente que fica pessoas que ficam nas redes, nos aplicativos de relacionamento. É muito comum, às vezes, você conhecer uma pessoa legal, você escolheu esse aqui para ficar, e esses relacionamentos, normalmente, quando eles começam muito acelerados, eles não duram mais que 6 meses, tá? O padrão é muito fácil de identificar. 3 a 6 meses, ali é a prova de fogo. 3 primeiros meses vão ser maravilhosos, tudo é ótimo, cara, não existem problemas. Mas lembra que eu falei dos níveis aqui? Vai começar a ir para níveis cada vez maiores, e aí você começa a ver a pessoa que tem problemas. É o combo, gente. Um homem não vem sozinho, ele vem com os filhos, com a ex-mulher, com os pais, com problemas de trabalho, com os traumas dele, que ele carrega com ele ao longo da vida. Todo mundo tem. Isso todo mundo tem. Não existe um homem perfeito. O casal perfeito é um casal que se constrói, se molda de forma saudável e de forma que os dois crescem, sabe? Eu sempre falo que 1 mais 1 não é igual a 2. Física quântica diz que 1 mais 1 pode ser 1 milhão. É igual uma química, sabe? Quando os dois se juntam e funcionam como uma pessoa só, uma entidade só, apesar de serem indivíduos,
mas juntos são uma entidade só. O poder disso é absurdo, é de 1 milhão. Então, entende que de 3 a 6 meses é a prova de fogo. É ali que você vai testar se o relacionamento vai para frente. Cara, se você sobreviver o terceiro mês, você vai ter que sobreviver até o primeiro ano. É a próxima prova de fogo, tá? É o que a gente observa nos relacionamentos. Normalmente, relacionamentos não duram mais do que 6 meses, tá? Não duram. Por quê? Porque começou com uma série de problemas, uma série de vícios. Eu acabei de passar para vocês aqui, passar muito por tudo que eu falei aqui. Eu vou passar rapidinho, já tem quase 1 hora já. Soluções e ferramentas, tá? Eu vou trazer uma ferramenta aqui, vou escolher só uma, tá? Porque a gente não vai ter tempo, eu vou escolher a ferramenta 2. Teste de reciprocidade segura, checklist objetivo. Para que ele serve? Avaliar objetivamente se ele é seguro para subir na escada. Lembra dos níveis que eu falei? Após um momento de vulnerabilidade ou conflito, que você vai usar esse tipo de teste, tá? Quando tá tudo bem, é fácil. Mas a gente descobre quem a pessoa realmente é quando ela está sob pressão, tá? As pessoas se revelam quando elas estão pressionadas, tá? Eu posso dizer isso de experiência própria. Algumas pessoas, só quando você começa a pressionar, elas começam a mostrar que elas realmente são, tá? E às vezes é muito triste o que você encontra, mas às vezes libertador, tá? Porque às vezes você está com a pessoa errada e não sabe. Checklist, coerência. Lembra daqueles 5 itens que eu falo, vou passar de novo por vocês, 5 itens. Coerência, ações, igual as palavras. Responsabilização, assumir os erros, ou duas partes, tá, gente? Não é só do homem, não. Respeito a limites, aceitou o seu não, ou seja, você falou não, ele aceitou de boa, criou uma guerra por causa disso. Reparo, buscou resolver após o conflito, ou seja, tenta voltar e se conciliar, trazer isso para um lado mais saudável. Reciprocidade. Então, essa é a melhor de todas. Compartilhar algo no mesmo nível, ou seja, ele está te entregando mais ou menos na mesma proporção que você está entregando para ele. Ou seja, você é uma pessoa que é muito carinhosa, ele também, você sabe que ele também tem capacidade de ser muito carinhoso. Você também entregou isso para ele. Vou mexer aqui rapidinho. Então, se você tem 5 ou 4 de 5, sinal verde. 5 desses itens aqui, ou 4 de 5, 4 desses 5 aqui, sinal verde. 3 de 5, sinal amarelo. Está com problema de timing, problema de alinhamento. 2 ou menos, red flag. Red flag. Se você tem 2 ou menos itens desse aqui que não estão de acordo, já pode pensar que isso aqui é um problema tem que ser muito bem conversado. Não é o fim do relacionamento, mas é algo para ser conversado de forma bem honesta e direta, tá? Isso vai salvar o relacionamento. Vamos lá, ferramenta 3, técnica, abrir 5% e observar 95%. Treinar seu sistema nervoso para não explodir emocionalmente. Como funciona? Compartilhe 5% da sua história, a ponta do iceberg. Observe a reação dele, 95%. Corpo, palavras, follow-up. Gente, linguagem não verbal. Linguagem corporal. Atitudes. Tudo isso são coisas que são observáveis sem a pessoa falar. Falar, qualquer um fala qualquer coisa. Mas o corpo da pessoa fala. Uma pessoa que te conta uma história hoje, daqui a pouco conta uma versão diferente da mesma história, já sabe que você está com problema. Ela pode ter se confundido? Pode. Aí você vai ver na consistência, na repetição. Se aconteceu uma vez, ok, pode ter se confundido. Deu duas, também. Agora, terceira vez, quarta vez, quinta vez, é um padrão. A pessoa é mentirosa. A pessoa mentirosa tem um padrão de mentira. Ela não consegue, ela vai começar a mentir por coisas até pequenas que não precisam. Isso tem um nome, tá? Para quem mente de forma compulsiva, chama mitomania. Muito cuidado, porque o mitomaníaco, ele começa normalmente ele mente tanto que ele acredita nas próprias mentiras, tá? E aí ele começa a tentar te convencer, às vezes até te convence que você que tá maluco, tá? Muito cuidado com isso. O que observar na resposta dele? Sinais que é seguro, aumentar a abertura, ou seja, você dá uma abertura aos poucos, progressiva. Linguagem corporal aberta, se inclina, contato visual. Lembra que eu falei para vocês linguagem corporal, linguagem não verbal?
Perguntas empáticas, como você se sentiu? Compartilhamento recíproco. Ele também se abre, ou seja, você fala uma coisa para ele e a pessoa também te entrega alguma coisa. Tem pressa para resolver, não tem ansiedade para poder conseguir fazer as coisas. A pessoa muito ansiosa está demonstrando para você que está com algum vazio dentro de si, tá? Uma pessoa muito ansiosa tem vazio dentro. Esse vazio pode ser uma coisa sim, uma coisa não tão preocupante, mas pode ser algo muito perigoso, tá? Existem 2 extremos. Red flags, muda de assunto rapidamente, fica desconfortável distante, tira conclusões precipitadas. Já sei como resolver isso, ou seja, a pessoa já está se antecipando como se soubesse exatamente o que está acontecendo. Frase martelo, você não treina para ser invulnerável, você treina para ser vulnerável no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Vou repetir isso aqui que é importante. Você não treina para ser invulnerável. Você é ser humano, você não é um robô. Você não é um psicopata, você não é um narcisista. Você tem necessidades, você precisa se abrir para poder que essa necessidade chegue até você. Você treina para ser vulnerável, tá certo, na hora certa, com a pessoa certa. Frase martelo é sempre ouro, gente. Guarda isso com vocês. Feche os olhos por 30 segundos. Imagina a sua vida se você nunca mais precisasse ficar decifrando sinais do outro. Como seria isso, cara? Você tá num relacionamento onde você se sente tão confortável, tão seguro, aonde você não sente necessidade de estar lendo se a pessoa está mentindo, se a pessoa está te enganando, está te traindo. Cara, quão valioso é isso para você? Eu posso falar para vocês, sempre falo muito do coração, eu sou um cara muito visceral, é ouro. Ter uma vida assim, com uma pessoa ao seu lado que você olhe, tipo de confiança, medo de se entregar. Obviamente, todo mundo tem problemas, a pessoa pode ter um problema, ter manias, mas uma coisa é você saber que a pessoa tem manias, outra coisa é você ter medo da pessoa. Sente medo, aquela pessoa tem uma possível ameaça para te machucar. Vale ouro, vale ouro. Eu espero que cada um de vocês consiga algum dia encontrar isso, porque isso vale ouro. É muito importante e é muito difícil hoje em dia, porque a gente está num mundo muito disfuncional, muito quebrado, as pessoas muito machucadas. O bloco 6, normalmente eu falo sobre dinâmicas, eu não vou poder falar sobre dinâmicas porque eu já estourei meu tempo, tá? Eu vou tentar botar as dinâmicas lá no YouTube, porque esse vídeo aqui tá sendo gravado no formato horizontal, aqui é vertical, então não dá para botar no YouTube. Estou gravando no formato horizontal, vai ser depois postado no YouTube, vão ser feitos vários cortes aqui para a gente poder botar no Instagram. Queria fazer uma frase martelo aqui. A cura não é para sentir, é para parar de reagir ao que te destrói. A gente, quando traz experiências ruins da vida, de relacionamentos anteriores, a gente tende a entrar em relacionamentos novos com muitos sinais de alerta, muito descalibrados, tá? Então, às vezes, você precisa se curar primeiro, entender o que te machucou muito e entrar num relacionamento de uma forma mais saudável, mais inteligente. Não é que você não possa desconfiar da pessoa, tentar ver sinais, mas também não exagerar. Lembra que eu falo para vocês? Temos, é calibrar isso. Calibrar, modula isso, tá? Eu vou fechar aqui com perguntas polêmicas. Tem uma, duas, 6 perguntas. Eu vou escolher 2, tá? Pra gente não estourar o tempo. Vamos lá, pergunta. Não é manipulador dosar o que eu te conto? Não deveria ser natural e espontâneo? Vamos lá. Confunde estratégia com falsidade. Acredita no mito da abertura 100% autêntica o tempo todo. A pergunta é: natural e espontâneo para quem? Para uma pessoa com histórico de trauma, o natural pode ser trauma dumping ou bloqueio total. Dosar não é mentir, é ser inteligente, gente. Ser estratégico. Você também não conta piada idêntica para o chefe, para o filho de 5 anos e para o seu melhor amigo. Ou seja, você modula, dependendo com quem você está falando, o tipo de piada que você faz, o tipo de comportamento. Nos relacionamentos não é diferente, é a mesma coisa.
Vulnerabilidade estratégica. Você é autêntica e segura. Vulnerabilidade sem limites. Você é autêntica e ferida. Você vai ter prato cheio, o prato principal para pessoas mal intencionadas, principalmente predadores por aí. Vulnerabilidade todo mundo tem. Fraquezas todo mundo tem. Feridas, traumas, todo mundo tem. É importante você ter. Se aquela pessoa que está com você não está usando isso para te controlar, para controlar uma narrativa, vai te fazer sofrer, tá? Muito cuidado com isso. Pergunta 2. Como eu reconheço se é red flag dele ou ansiedade minha, um trauma meu? Use o teste dos 3 Cs que eu ensinei lá em cima. Consistente, é padrão, não exceção, acontece sempre ou foi só uma vez? Lembra que eu falei? Falou uma mentira, se confundiu, pode acontecer. 2 vezes, vai. Terceira vez já é para você prestar atenção. Cruzado, o que acontece com outras pessoas na vida dele também? Ou só acontece com você? Ou seja, tem comportamentos que ele tem com os amigos dele, com você ele não tem? Com você ele é fechadão, tímido, com os amigos dele é super aberto, sabe? Fala com todo mundo. Por que ele é tão diferente em ambientes diferentes com pessoas diferentes? Consequência, ele assume a responsabilidade, muda ou nega e justifica? Fácil, fácil identificar. Ele começa a trazer a responsabilidade quando ele realmente está errado, tá? E não, cuidado para você não transferir a responsabilidade que é sua para o outro, tá? Porque senão o outro não vai aceitar que está errado. Se a responsabilidade é sua, eu também não aceitaria. Sua responsabilidade, assuma a sua responsabilidade no problema. As consequências do que aconteceu depois de algo que você fez são responsabilidade sua também, tá? Obviamente, se você é provocado e você responde à provocação, a pessoa que aceitou a provocação está errada. Mas a pessoa que iniciou a provocação é responsável pela provocação e pelo resultado dela. Ela é duplamente responsável. Vamos lá. Se falhar em 2 ou 3, red flag. Se passar em todos os 3, pode ser só ansiedade sua. Red flag. Ele mente consistentemente, mente com todo mundo, nega e não muda. Sua ansiedade. Ele atrasou uma vez, é pontual com os outros. Pediu desculpas genuínas. Gente, isso aqui é bem fácil de identificar, cara. É porque a gente. Eu vou falar pra você, eu também tive esse problema durante muitos anos, ainda tenho, às vezes falho um pouco nisso. A gente se sabota muito e deixa de enxergar o óbvio, às vezes, por vazio que a gente tem dentro da gente, que o outro identifica e se instala exatamente aí. Então, muito cuidado. Eu queria fazer mais uma pergunta, mas eu vou passar pelo tempo que já estourou, já passei 7 minutos do meu tempo. O custo de não mudar. Mais meses, talvez anos, investindo em relacionamentos onde você ou se fecha completamente e morre de solidão acompanhada. Normalmente você é cancelado por isso. Quando eu vejo mulheres que só saem com as suas amigas o tempo inteiro, só postam com suas amigas, eu sei que essa mulher está com problema. Eu sei que essa mulher perdeu a confiança nos homens. Eu sei que essa mulher perdeu as esperanças que existem homens legais. Para você que tá ouvindo o que eu tô falando, se você tá sempre saindo só com suas amigas, não tem nem homens, só tem amigas, só tem mulheres, tá me dizendo que você não confia mais nos homens. Eu queria dizer para você que tem sim homens legais, se você conseguir assistir minhas lives, obviamente, mas criar uma nova programação, uma nova mentalidade, uma nova viração, um posicionamento diferente, esse homem legal vai aparecer na sua vida. Porque o que vai acontecer é, se você não tem a vibração certa, o comportamento certo, frequenta os ambientes certos, tem o posicionamento certo, principalmente nas redes sociais, o homem de valor não vai olhar para você, ou se ele olhar, você não vai achar aquele cara interessante. Você tá com uma setagem, uma regulagem onde o homem de valor não entra. Você vai falar sobre, não tenho química com ele, amiga. Ele é tão legal. Cara, quantas vezes já ouviu isso? Quantas vezes já ouviu isso? Não tá legal por quê? Porque você tá com a regulagem errada. Vai querer só homem vagabundo, cara. E aí você não pode reclamar. Se é isso que você quer pra você, não tem problema. Mas se não é, e você tá reclamando que só aparece, é porque a regulagem tá em você que tem que ser calibrada. Viver com o sistema nervoso sempre alerta.
sempre decifrando, sempre esperando. Isso é uma prisão, gente, isso não é relacionamento. É um tormento, é viver um pesadelo, tá. Viver dessa forma, gente, é um pesadelo, tá. Posso falar isso de experiência própria, viver desconfiando é um pesadelo, tá. Eu não vou entrar no mérito de quem é a culpa, de quem, eh, eu era gatilhado, essa pessoa estava fazendo uma coisa errada. É um pesadelo, seja por um motivo ou por outro, tá. Isso precisa ser resolvido. Se é a outra pessoa que está te magoando, vai embora. Se é você que está com problema, busca ajuda, tá. Mas não viva desse jeito, porque isso vai matar você, vai destruir você de uma forma que você não consegue imaginar. Você continua oscilando entre fortaleza, que ninguém alcança, e represa, que assusta todo mundo. Nunca é a mulher inteira que você é. Você deixa de ser a mulher que você realmente é, o valor que você realmente tem. Esse mesmo ciclo se repete com pessoas diferentes. Essa aqui é ótima. De novo, esse mesmo ciclo se repete com pessoas diferentes pelos próximos 5, 10, 15 anos, porque o padrão não está neles, o padrão está em você. E aí eu vejo mulheres, principalmente 40 a mais, priorizaram a carreira, e nada de errado nisso, gente, mas começam a entrar em desespero para conseguir um parceiro, porque normalmente as pessoas têm essa percepção, eu não vejo assim dessa forma, que as mulheres 40 a mais já não têm seu valor, que as mulheres 50 a mais não têm seu valor. Gente, tem tanta mulher. Eu tenho 50, vou fazer 53 anos. Tanta mulher com 40 e poucos anos e é linda, cara, é linda. Não falando só linda de corpo, não. Hoje em dia a medicina conserta tudo, é só ter dinheiro. Linda por Deus, são pessoas que valem muito a pena. E mas o mercado meio que rejeita. E elas começam a ficar desesperadas, começam a aceitar, sabe, começam a se sujeitar a situações, até saírem com homens mais jovens, sabe, que só estão usando elas, não vai ter nenhum relacionamento ali. Você tem 50 anos e está saindo com um cara de 30, gente, a chance de vocês terem um relacionamento sério é muito pequena. Se você se sujeita a isso e tá ok com isso, zero problema. Para você, para ele, tá todo mundo sabendo o que tá acontecendo. Mas se não é isso que você deseja para você, você precisa mudar. Você precisa realmente mudar. Então, gente, eu vou tentar fechar aqui, só lembrando para vocês, desculpa, a gente ficou um tempo sem fazer as lives, estamos retornando com tudo, estamos reorganizando o material, tá? Em breve a gente vai ter todas essas lives aqui, são 16 lives no total. Lá no YouTube, a gente já tem 5 lives no YouTube, publicadas no YouTube, onde vocês, para quem não tem condições de assistir a live, tá lá no YouTube para vocês assistirem quando vocês quiserem. Tem meus contatos. Quem quiser tirar dúvida, principalmente, gente, eu preciso muito de feedback de vocês. Mulheres, tragam feedbacks para mim. Eu preciso muito entender o que vocês querem ouvir. A minha autoridade maior é ser um homem de valor, tá? Quem me conhece a fundo sabe que eu sou um homem que tem defeitos, tá? Não sou perfeito. Eu tenho minhas questões, mas em termos de valores, eu sou sim um homem de valor. E você quer entender como um homem de valor funciona, você tem que perguntar isso para um. Porque se você perguntar para um homem que não quer um homem, vamos falar assim, que não é um cara comprometido com o relacionamento, ele não vai entregar o ouro para você. Se você perguntar para suas amigas, elas são mulheres, não são homens. Então, só quem pode te dizer como um homem de valor pensa, que ele realmente vai olhar em você, o que ele vai valorizar em você, é outro homem de valor. Então, se vocês têm essas dúvidas, por favor, dúvidas nesse sentido, tá? Nessa direção, por favor, mandem perguntas para mim. Eu estou super aberto, super disposto para responder da maneira que eu puder. Como todo mundo sabe, cara, eu vou trazer técnicas de coaching, de PNL, de hipnose, até online, porque a gente consegue trabalhar, sim, muitas questões com hipnose, tá? A investigação de talvez coisas da infância, coisas de traumas que você tem, a gente consegue investigar. Vou trazer muitos insights de posicionamento, lugares, o que dizer, o que não dizer. Então, assim, tem bastante contribuição para você que quer atrair um homem de valor, tá? Então não esquece de seguir a gente nos canais, compartilha, curte e avisa para suas amigas ou para uma mulher que você sabe que precisa ouvir esse tipo de conteúdo. Eu tento sempre trazer coisas, um pouco de ciência, um pouco de conhecimento e um pouco da minha percepção como homem de valor para vocês. Eu queria muito saber como eu estou indo, quero saber como que vocês estão vendo e, por favor, não deixem de ajudar a crescer esse canal. Isso aqui é uma maneira de eu conseguir devolver para o universo algo que de forma generosa ele me deu, todo o conhecimento que eu trouxe. É sim, eu quero sim transformar vidas, eu quero sim ajudar pessoas, tá? Obviamente que vai existir mais na frente cursos que eu vou vender, mentorias que eu vou vender, tanto em grupo quanto individuais, mas até mais no futuro.
Mas nesse momento, é o momento onde eu de fato estou entregando para vocês tudo que eu posso, meu melhor. São 4 para fazer um roteiro desse aqui. Gente, são 4, 5 horas de trabalho, tá? E eu tenho minha empresa também, que não é de mentoria, eu tenho minhas obrigações, tenho meu filho para cuidar, tenho uma casa, enfim, eu tenho toda a minha vida para cuidar, mas eu faço isso aqui com um prazer enorme. Gente, eu queria dizer para vocês, eu faço isso aqui com um prazer enorme, enorme. Gente, é porque não dá para mostrar tudo, eu queria mostrar para vocês meu estúdio que eu fiz aqui na varanda. Fiz com carinho enorme, porque eu quero sempre entregar o melhor para vocês, sempre o melhor. Eu quero poder, se eu conseguir transformar uma vida aqui, eu já vou ficar feliz, tá? Em todo o investimento que eu fiz aqui nesse estúdio. Então, gente, eu vou fechar aqui um texto bem pequenininho, tá? Para fechar, para reflexão para vocês. Mulheres de valor incríveis, vocês não nasceram para sofrer no amor. Nasceram para construir. E essa construção começa com uma decisão muito pequena. Deixar de acreditar que vulnerabilidade é fraqueza e começar a ver que é engenharia, é estratégia. Toda mulher que conhece a diferença entre explodir e expressar ganha o superpoder de separar o trigo do joio muito mais rápido. Ou seja, um homem que vale a pena investir seu tempo, seu amor e sua energia, e um homem que não vale a pena. A pessoa certa não vai achar frio você perder tempo. Vai achar inteligente. E se achar frio, bem, ela se mostrou. Problema resolvido em 3 semanas ao invés de 3. Isso aqui vai te poupar uma quantidade de sofrimento enorme, enorme, tá? E eu queria também chamar para vocês aqui, fazer um CTA para vocês aqui, para a live 12, é a próxima live, na segunda-feira que vem, tá? Eu talvez esteja antecipando as lives, tá? Porque eu estou querendo concluir esse conteúdo, porque eu tenho mais conteúdo pronto para trazer para vocês, eu quero trazer logo. Esse conteúdo aqui é muito rico, como a audiência ainda está muito baixa, eu vou trazer mais conteúdo para vocês em breve, tá? A gente está trabalhando um material bastante interessante, que vai nessa linha também, aonde primeiro eu vou mostrar para vocês nas 16 lives como você atrai um homem de valor, depois no segundo módulo, como você não traga isso. Como você não sabota seu relacionamento, como você não destrói um relacionamento promissor, como você sustenta, como você nutre, como você faz para sobreviver os 6 primeiros meses e depois da segunda etapa, um ano. E depois de um ano, a tendência é o relacionamento solidificar, tá? Então, a live 12 são os 5 sinais que ele está pronto para compromisso real. Spoiler, para deixar vocês curiosas. Gente, muito obrigado para quem assistiu. Eu não sei quem assistiu, não consigo ver aqui. Meu muito obrigado para aqueles que confiarem no trabalho. Meu muito obrigado para aqueles que puderem compartilhar, puderem propagar o trabalho que está sendo feito aqui. Agradeço primeiramente a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Tem colocado coisas boas na minha vida, pessoas legais, oportunidades, tem tirado coisas da minha vida que não me pertencem mais. E eu sou muito grato a Deus por ter a oportunidade de estar aqui hoje, tendo toda essa estrutura aqui, que vocês não conseguem ver tudo, e conhecimento para compartilhar com vocês. Meu muito obrigado. Não esquece, mente expandida, nunca regride. Tchau.